Olá pessoal, meu nome é Leonardo Gomes, professor da FEA USP e consultor do projeto NAGE, Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação. Essa é mais uma videoaula da nossa capacitação online em Gestão da Inovação. Hoje vamos discutir como incertezas podem ser gerenciadas em ecossistemas voltados para a inovação. Em outras videoaulas, nós discutimos a abordagem de gestão de incertezas para projetos de inovação mais radical. Também discutimos a abordagem de empreendedorismo voltadas para ambientes incertos, principalmente efetuação. Essas abordagens de gestão de incertezas basicamente são duas: a abordagem de aprendizado por tentativa e erro e o selecionismo. Mas o que ocorre quando os empreendedores utilizam tais abordagens? Nossas pesquisas mostraram que quando empreendedores utilizam aprendizado por tentativa e erro, selecionismo ou efetuação, focando principalmente nas incertezas que afetam o projeto de inovação ou a firma empreendedora, eles podem acabar propagando incertezas para os stakeholders, para os seus parceiros, tais como fornecedores, o próprio cliente, investidores, etc. Vamos exemplificar para a gente saber exatamente como isso ocorre? Uma das firmas que nós pesquisamos é uma firma que desenvolveu uma tecnologia capaz de transformar qualquer superfície no computador. Ou seja, pode transformar uma mesa no computador, pode transformar a parede no computador, criando uma nova série de alternativas para transformar e propagar a questão da internet. Bem, essa firma tinha várias incertezas, principalmente qual o melhor modelo de negócio. Então, eles começaram a empreender uma série de mudanças para esses modelos de negócio, gerando diferentes alternativas de modelos de negócio. Com o tempo, os parceiros, incapazes de visualizar qual que seria o melhor modelo de negócio, não somente para a firma empreendedora, mas para eles mesmos, acabaram adotando comportamentos um pouco diferentes e não esperados pelos empreendedores. Às vezes, decidindo abandonar até mesmo o próprio ecossistema ou apostando em outras propostas de valor diferentes do que a firma empreendedora sugeria. Isso porque eles estavam reagindo a incertezas propagadas por nossos amigos da firma que desenvolveu a superfície inteligente. Então, nós identificamos que os empreendedores muitas vezes pensam que estão lidando com incertezas que afetam apenas a firma empreendedora, quando, na verdade, elas estão lidando com incertezas que afetam diversos atores presentes em seu ecossistema. Em outras palavras, os empreendedores acreditam estar lidando com incertezas individuais, que afetam apenas uma firma em específico, quando, na verdade, estão lidando com incertezas coletivas, que afetam vários atores. Essas incertezas coletivas têm uma propriedade muito interessante. Elas são interdependentes, ou seja, são incertezas que afetam o desempenho ou a performance de diferentes stakeholders. E é por isso que devemos considerar não apenas a firma, o projeto de inovação, no que concerne a gestão das incertezas, mas o ecossistema como um todo. Especialmente porque, em muitos casos, os empreendedores precisam articular uma ampla rede de atores para desenvolver os componentes ou subsistemas da inovação e, similarmente, mobilizar uma ampla rede de atores para desenvolver ou co-desenvolver as inovações complementares necessárias para que o cliente aproveite todo o benefício da inovação. Assim, incertezas que afetam um ator pode afetar o outro ator, existindo quase uma rede de incertezas mais do que uma rede de parceiros no ecossistema. Então, a principal pergunta é como os empreendedores podem gerenciar as incertezas presentes em um ecossistema empreendedor ou empresarial. Bem, nossas pesquisas nos levaram a identificar dois grandes processos. O primeiro processo é o conectando incertezas, que significa conectar certezas individuais, que afetam uma firma em particular, e certezas coletivas, que afetam um conjunto de atores, visando mitigar essas incertezas ou criar ou capturar valor a partir da solução de tais incertezas. O segundo processo consiste em gerenciar a propagação de incertezas. Isto é, quando as incertezas se espalham no ecossistema, o empreendedor desenvolve algumas ações para lidar com o efeito delas ou mitigar a possibilidade da ocorrência de tal fenômeno. Então, eu vou começar explicando um pouco como é que é esse processo de propagação de incertezas.
Pessoal, como vocês podem ver nesse fluxograma aqui, esse processo, a gestão de incerteza em ecossistemas segue uma determinada ordem, um determinado padrão que foi tirado ou verificado a partir do comportamento dos empreendedores. Que padrão seria esse? Primeiramente, os empreendedores tentam fazer sentido de quais incertezas podem estar afetando o ecossistema empreendedor. Similarmente, os empreendedores tentam entender e projetar como será o futuro. Isso implica que, a partir desse futuro projetado, ele tenta identificar quais incertezas a firma empreendedora vai tentar responder e equacionar e quais incertezas outros atores do ecossistema poderão tentar equacionar, dividindo assim as incertezas entre esses atores. A etapa seguinte consiste em entender a extensão de uma dada incerteza. Quantos atores são afetados por uma determinada incerteza? Posteriormente, para uma extensão de incerteza, ou seja, uma incerteza que afeta diferentes atores, os empreendedores tentam entender quem efetivamente será capaz de agir para resolver tal incerteza. Construída a rede de aliados, o passo seguinte consiste em definir a abordagem estratégica mais adequada para resolver tal incerteza. E assim, uma vez definida essa abordagem, o empreendedor tenta criar valor ou produzir artefatos intermediários a partir de solução de determinada incerteza. E, feito isso, ele recomeça o ciclo de gestão de incerteza. Então, vamos agora explicar cada uma dessas etapas de maneira mais calma e estruturada. A primeira etapa consiste em fazer sentido das incertezas que estão afetando o ecossistema empreendedor. Eu vou dar um exemplo para iluminar esse aspecto. Um dos ecossistemas que nós estudamos está ligado ao desenvolvimento de biocombustíveis de algas. O empreendedor estava num processo de co-desenvolvimento de um sistema tecnológico para produzir biocombustível a partir de algas. Ele percebeu a determinado momento que seus parceiros tecnológicos estavam começando a atrasar nos calendários de entrega dos subcomponentes e partes desse sistema e resolveu investigar isso. Então, nesse caso, ele percebeu que esses empreendedores estavam com incertezas relativas ao futuro dessa tecnologia e a viabilidade da proposta de valor sugerida pelos empreendedores. Então, o que os empreendedores começaram a identificar? A necessidade de fazer sentido sobre a existência de outras incertezas que poderiam estar afetando os seus parceiros. Então, o primeiro passo do nosso modelo consiste exatamente em começar a fazer sentido de se existem incertezas que podem estar afetando de forma determinante o desempenho dos parceiros do ecossistema. E isso muitas vezes ocorre que o empreendedor tende a focar basicamente nas incertezas presentes na firma empreendedora, ignorando as incertezas que podem estar afetando outros parceiros do seu ecossistema. Os exemplos que vêm dos casos que nós investigamos na nossa pesquisa mostram que o empreendedor somente passa a considerar o ecossistema propriamente quando ele enfrenta algum momento de falha tecnológica, algum fracasso inicial de vendas ou quando determinados parceiros considerados estratégicos decidem abandonar o ecossistema. Nessa etapa inicial, também nós identificamos que muitos empreendedores começam a entender as incertezas a partir da projeção do que seria o futuro. Ele projeta o futuro e decide dividir determinadas incertezas com um conjunto de atores no seu ecossistema. Dado esse primeiro passo, o passo seguinte consiste em fazer sentido da extensão das incertezas. Então, o empreendedor identifica que determinado ator está sob a influência de uma incerteza específica. Com isto, ele se pergunta se outros atores podem não estar afetados pela mesma incerteza. É importante perceber o seguinte, que atores ou pessoas diferentes, firmas diferentes, percebem as incertezas de formas distintas. Então, o processo de fazer sentido da extensão das incertezas é um processo investigativo, no qual o empreendedor começa a conectar incertezas de diferentes atores, constituindo o que nós chamamos de incerteza coletiva, compreendendo que essa incerteza pode ser diferente de acordo com o ator. Percebida a extensão da incerteza, é importante entender, talvez a partir de um exemplo. Nesse slide aqui, o que nós temos? Nós temos a firma empreendedora, no caso biocombustível de algas, que estava desenvolvendo as propriedades genéticas da alga.
Ele percebeu que essas incertezas ligadas à propriedade genética das algas afetavam as empresas que desenvolviam biocombustíveis de alga, as firmas que estavam desenvolvendo equipamentos para produzir algas em viveiros, os próprios fazendeiros que tinham que selecionar qual que era a melhor alga necessária para se produzir em alta escala, e firmas ligadas ao desenvolvimento de equipamentos e subsistemas para a produção de algas em viveiros. Ou seja, ele percebeu que a mesma incerteza que a escolha do melhor tipo ou da melhor espécie em termos de características genéticas da alga afetava diferentes atores no ecossistema. E isso foi basicamente um processo de investigação em que o empreendedor começou a fazer sentido e compreender a extensão das incertezas a partir do entendimento que diferentes atores percebem uma mesma incerteza de maneiras bem distintas. O passo seguinte consiste em construir uma rede de aliados necessários para resolver aquela incerteza. Nem sempre essa rede de aliados vai ser a mesma rede dos atores afetados pela incerteza que o empreendedor acabou de mapear. Assim, é importante entender essas diferenças, porque isso tem consequências efetivas sobre o modo que o empreendedor age. Novamente, no nosso exemplo aqui de algas, presente aqui ao lado, para resolver as incertezas relacionadas às características genéticas da alga, o empreendedor tentou conectar outros atores, não apenas os atores afetados pela incerteza. Aqui tem um exemplo que ele tentou conectar uma outra universidade que desenvolvia uma pesquisa sobre um aspecto central na definição das características genéticas da alga. Construída a rede de aliados, o próximo passo consiste em definir a melhor abordagem estratégica para lidar com a incerteza. Nós identificamos, a partir de nossas pesquisas, 3 grandes abordagens. A primeira abordagem consiste na construção de um template comum, que são conhecimentos, esquemas mentais divididos e compartilhados por um grupo de atores. O empreendedor muitas vezes constrói tal template por meio de histórias, roadmaps, planos que são compartilhados entre os atores do ecossistema. Essa é uma abordagem cognitiva e indireta de resolução da incerteza. A segunda abordagem consiste na construção de plataformas de comunicação. Essas plataformas auxiliam na comunicação e aumentam a previsibilidade dos atores do ecossistema sobre os efeitos de suas ações sobre outros atores do mesmo ecossistema. A última abordagem é chamada de experimentos coletivos de aprendizado. É quando um conjunto de atores se reúne para realizar um experimento e compartilhar aquele conhecimento. Exemplo dessas abordagens são as chamadas provas de conceito, em que o empreendedor e um conjunto de atores realizam uma prova de conceito, diminuindo as incertezas de outros atores ou do ecossistema e, consequentemente, reduzindo a incerteza coletiva. As 3 abordagens estão ligadas muito a uma necessidade de compartilhamento de conhecimentos e informações estratégicas sobre o que eles enxergam sobre o futuro e como eles criam valor a partir daí. A última etapa consiste basicamente em resolver a incerteza e criar ou capturar valor a partir da sua solução. Nós identificamos alguns tipos de valor associados. Por exemplo, o valor financeiro, que geralmente é ligado a patentes, tecnologias, produtos que o empreendedor cria a partir da resolução da incerteza. Um outro tipo de valor é mais um valor de aprendizado, quando o empreendedor, por exemplo, desenvolve protótipos, planos, relatórios, procedimentos que auxiliam no desenvolvimento da própria firma e do ecossistema e está ligado à resolução de incertezas. E o último tipo de valor é o valor ligado à resiliência. Quando ele resolve uma incerteza e gera um produto, um artefato intermediário, que aumenta a capacidade ou a resistência do empreendedor e do ecossistema de sobreviver no longo prazo. Bem, esse foi o primeiro processo gerencial identificado por nós durante a nossa pesquisa para a gestão de incerteza em ecossistema. Mas existe um outro processo igualmente importante, que consiste em gerenciar a propagação de incertezas. Mas o que é a propagação de incertezas?
Basicamente, nossas pesquisas mostraram que existem algumas etapas ligadas à propagação de incerteza, que consiste no fato de uma incerteza se espalhar por um conjunto de atores do ecossistema. E existem alguns padrões de propagação. O primeiro padrão é quando uma incerteza é gerada por um ator interno do ecossistema e se espalha por esse. Eis aqui um exemplo que mostra isso. Nós temos aqui uma firma empreendedora que estava desenvolvendo bioplástico a partir de etanol. Essa firma decidiu adotar uma estratégia de selecionismo, ou seja, conduziu diferentes rotas tecnológicas com diferentes atores. Esses atores, ao tomar conhecimento disso, ficaram com dúvidas e incertezas sobre alguns aspectos. Primeiro, como o empreendedor iria dividir o ônus e os bônus com os ganhadores no ecossistema? Segundo, quais eram os atores efetivamente que os empreendedores estavam empreendendo tal estratégia? E terceiro, e mais importante, como o empreendedor iria lidar no caso dos fracassos? Ou seja, um parceiro desenvolvia com ele uma solução e a solução fracassava. Se o empreendedor iria comunicar efetivamente esse fracasso ou iria simplesmente substituir por um outro parceiro, etc. Então, essa estratégia de selecionismo acabou propagando incertezas para diferentes atores do ecossistema. A firma empreendedora propagando. Há casos também em que uma incerteza vem do ambiente, vem de outros ecossistemas, vem do governo e se espalha, afetando diferentes atores do ecossistema. Esses padrões de propagação são importantes porque eles vão acontecendo de forma contínua na empresa e no ecossistema, modificando a forma que esses atores estão atuando e seus objetivos estratégicos. Por isso, é muito importante o empreendedor ter uma atitude proativa de lidar com essas incertezas que se propagam, de lidar com esse fenômeno. E como ele faz isso? Basicamente, nós identificamos dois grandes processos. O primeiro processo, muito similar ao processo anterior, consiste em construir um template comum, conhecimentos que são divididos e compartilhados pelo conjunto de atores do ecossistema e que dá a ele uma direção, uma base cognitiva compartilhada e um rumo para lidar com as incertezas assim que elas vão emergindo. O padrão de processo é diferente. Nesse caso, os empreendedores decidem contaminar outros ecossistemas, espalhando incertezas sobre eles. Isso no intuito de gerar ou enfraquecer os ecossistemas rivais. E quais são os efeitos possíveis da contaminação de incerteza em outros ecossistemas? Nossas pesquisas mostraram que tem alguns efeitos. Por exemplo, replanejamento de atividades, atrasos no desenvolvimento de tecnologias, perdas de janelas de oportunidade de mercado, aumento dos custos dos projetos, indicando principalmente os custos de transação, negociação, etc., desenvolvimento de capacitações tecnológicas e organizacionais erradas e concepções falhas relacionadas às necessidades do mercado. Então, a gestão de incerteza em ecossistema, os dois processos, o processo de conectar a incerteza e o processo de gerenciar a propagação de incerteza, é um jeito de tentar governar a mudança, de criar, influenciar o futuro, de criar e influenciar o futuro de clientes, modificando e influenciando o seu comportamento, antecipando tendências e o fortalecimento de sinais fracos, de criar e influenciar o futuro de fornecedores e inovadores complementares, influenciando a sua agenda, ajudando a articulação de soluções coletivas e ajudar a compreender a interdependência de certeza entre esses atores. E muitas vezes também tentar criar e governar a mudança no aspecto dos formuladores de políticas públicas, de criar um melhor ambiente institucional para que a inovação radical se desenvolva. Isso articulado vai permitir que a firma aprender a criar, capturar e compartilhar valor a partir da solução, da resolução de incertezas presentes no ecossistema. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula na qual discutimos como pode ser feita a gestão de incertezas em ecossistemas empreendedores e por que essa gestão de incertezas é diferente das abordagens voltadas para a gestão de incertezas em projetos de inovação, sem considerar atores externos. Espero que tenham gostado dessa videoaula e até uma próxima.